Boa noite, terceiro ano. O tema agora é o 22. Eu comecei a falar sobre esse tema, que é o período regencial, na última aula. Esse período regencial, ele é porque Dom Pedro, então, ele acaba abdicando-se do trono, devido à circunstância, como nós vimos, em favor de seu filho com apenas 5 anos. A Constituição não previa. Óbvio isso, então ele tem que ser regido por regências. É o período mais conturbado da história, como a gente sabe. É um período de mudanças. Você vai ver que, de acordo com o acontecimento do Brasil, sem um líder representativo, como era Dom Pedro I, e agora tendo o seu filho de apenas 5 anos, e essas regências, vai realmente tem uma conotação de que vai haver aí uma certa bagunça, né? Eu até cheguei a comentar com vocês que eles acreditam, os historiadores agora acreditam, que o tempo mais conturbado vai ser esses últimos agora, e não mais o período regencial, quando sair novos livros didáticos, né? E a regência, então, ela recebe uma regência provisória, porque o Congresso estava de férias, era uma coisa de praxe, até recentemente essas coisas ainda aconteciam, e aí, então, até retornarem das férias para colocar a chamada regência trina permanente. E uma das medidas mais importantes pela trina permanente foi a criação da Guarda Nacional. Não se esqueça disso, tá? O contexto político dessa regência vai acabar gerando disputas, que alguns vão falar que não são vertentes políticas, mas que não são ainda partidos políticos, são vertentes que isso posteriormente vai gerar uma política. No caso aí nós temos os restauradores, chamados também de caramurus, que eles eram favoráveis ao absolutismo monárquico, e pensa na palavra restauradores, automaticamente vai querer essa monarquia e o retorno de Dom Pedro I. Nós temos os liberais, esse nome já indica alguma coisa, né? Já nos dá ideia de alguma coisa dessa maneira. Interessante que na hora da live eu quero comentar com vocês a respeito da independência do México, e também essa briga que tinha entre conservadores e liberais, e o México também muito parecido com a independência do Brasil em termos de cronologia, e como lá foi diferente, né? E acaba acontecendo, também vai acontecer com apoio dos Estados Unidos, também uma ditadura, né, de Porfírio. E é muito interessante isso. Os exaltados, então, os liberais, também eram conhecidos como farroupilhas, eram membros da classe média urbana, oficiais do exército, e, claro, vai pedir o quê? A descentralização do poder executivo. Claro, isso aí fica evidente pela própria palavra em si, né? E os moderados, que eram chamados também de chimangos. Infelizmente, vocês vão ter que saber essas nomenclaturas, tá? Eram proprietários rurais, favoráveis à manutenção da monarquia e da escravidão. E aí, em 1834, os liberais, os exaltados e os moderados acabam conseguindo aprovar uma reforma na Constituição de 1824,
que é conhecido como ato adicional. Assim como vocês vão ver que na época, até elaborar a Constituição mesmo propriamente dita, você vai ver que na ditadura militar nós vamos ter esses adendos da lei, né? Que são os atos institucionais, que os principais são 5, né? Em 1824, tá? Acontece isso. Dentre tantas medidas que tinham, 2 tiveram um grande impacto, que era a criação da Assembleia Legislativa Provincial, que acaba descentralizando o poder administrativo do Império, e a Regência Una, que apenas um governante governaria o Estado por um período de 4 anos com o apoio do Parlamento, tá? Esse ato adicional. Não se esqueça principalmente dessas 2 medidas, tá? E aí, então, em detrimento do próprio Brasil está à deriva, cada um querendo lutar por poder, essas 3 vertentes políticas brigando, o país vai passar, então, por uma revolta para todo canto. Nós temos a cabanagem, que ela vai de 35 a 40, é uma revolta que ocorreu no Grão-Pará, uma revolta mais popular, em decorrência de que dessa insatisfação da população por essa centralização do governo imperial, porque a própria província acaba não tendo autonomia. Eles eram chamados de cabanos porque a referência das moradias eram ribeirinhas, né? Então, essa camada mais pobre, mais excluída, né, da população. Também indígenas, escravos libertos, escravizados foragidos e pequenos lavradores que trabalhavam na extração de produto da floresta. Eles lutavam contra essas condições de miséria e a exploração que eles estavam sendo submetidos. O estopim, então, foi porque nomearam, então, o chamado Bernardo Lobo de Souza para a presidência da província. Em janeiro de 35, teve esse confronto violento. Os cabanos, então, assassinaram o presidente e o comandante militar da província, tomando os quartéis e pontos estratégicos da cidade de Belém. O líder foi, então, Félix Antônio. Ele assumiu o poder e, durante 1 ano, os cabanos dominaram Belém. A cabanagem, no entanto, foi completamente contida em março de 1840. Eu acho interessante mais ver essa época e a maneira com que eles faziam, né? Deveria ter um estudo porque que, mesmo não dando em nada nenhuma dessas revoltas, mas a maneira com que eles agiam e como eles enfrentavam o poder é muito diferente do que nós temos hoje, né? Na live eu quero discutir isso com vocês. A mais importante de todas as revoltas e a maior, a Farroupilha, que foi de 35 a 45, foi no Rio Grande do Sul. Eles reivindicavam autonomia política e econômica, redução de impostos, principalmente sobre o charque, que eles acabavam pagando muito mais do que imposto do que o exterior, e além de algumas outras mercadorias. Foi Bento Gonçalves que liderava, ele era um comandante da Guarda Nacional. 20 de setembro de 1835, eles tomaram uma cidade, esses farroupilhos, eles tomaram a cidade de Porto Alegre. Após ser preso, Bento Gonçalves, então, escapou em 1837, juntou-se ao então conhecido italiano Giuseppe Garibaldi, e ele acaba proclamando, então, uma república juliana, que unia Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
E a guerra acaba terminando em 28 de fevereiro de 1845, já no governo Dom Pedro II, que foi através do Tratado de Ponte Verde, que concedeu então anistia aos revoltosos. E Caxias estava presente aí, como nós vamos ver posteriormente lá no segundo reinado, tá? Sabinada, ela acaba ocorrendo na Bahia, foi uma revolta urbana separatista, liderada por Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, por isso o nome de Sabinada. Acaba, então, contando com a participação das camadas socialmente desfavorecidas. Esses rebeldes não aceitavam regência nem a centralização do poder no Rio de Janeiro, exigiam um governo republicano, independente, pelo menos até a maioridade de Dom Pedro II, chegando então a promover a libertação de escravos que apoiasse o movimento. Ele então tem início em 7 de novembro de 37, quando os líderes não acabam lendo um documento chamado Manifesto à Nação, declarando a Bahia desligada desse governo central e transformada em um estado livre e independente até a maioridade de Dom Pedro II. Acabou que então Pernambuco enviou reforços militares às tropas legalistas, cercando Salvador no dia 3 de março de 38. Os sabinos reagiram a essa repressão do governo, embora tivessem a pretensão total de tomar a província da Bahia. Eles acabam não conseguindo avançar além da capital, onde acabam sendo vencidos então pelos exércitos dos senhores locais, com apoio da Guarda Nacional. Fica aí então para depois a gente falar da balaiada e os malês, tá? Então até a live.